Fala, people! Tudo bom com vocês? Eu tô tão feliz porque meu último vídeo teve quase 1000 visualizações. O grande detalhe é que eu não sou monetizada, né? Mas assim, de qualquer forma eu agradeço porque eu tive muito feedback com relação ao título, que o comportamento fala muito sobre o ser humano, né? E eu falei ali um pouco, vai lá assiste. E eu falei que desde a minha infância eu observo o comportamento do ser humano. Por isso que eu me tornei TCC, por isso que eu acabei depois de coroa, que foi quando eu pude estudar, né? Fazendo psicologia e enveredando pelo lado da psicanálise. Por isso que eu sempre fiz análise, por isso que eu sempre estudei a área de relacionamento humano. Trabalhar com pessoas é sempre uma caixinha de surpresa, mas haja visto que os sinais, gente, os sinais, as pessoas estão, ninguém é máquina, ninguém é rádio, mas as pessoas estão aí deixando o seu comportamento à flor da pele o tempo todo. Você que não vê. Ainda teve um comentário que eu gostei muito, que alguém falou assim: Helena, eu gosto de observar o cheiro. O cheiro das pessoas fala muito sobre ela. Eu não estou falando de banho ou falta de banho, não. O cheiro característico pode ser, existem pessoas que também exalam cheiros, ou maus cheiros, ou perfumes quando estão em determinadas situações, porque o nosso corpo fala não só acerca da tua condição, o jeito, o olhar, o falar, né, o jeito da tua voz, a entonação da tua voz, a entonação do teu ombro, como o seu corpo se projeta, como suas pernas se projetam, mas como o cheiro que sai de você também fala, a entonação, a forma como você escreve. Gente, existe muita coisa que fala através, muita situação que a gente pode objetificar, talvez assim, através do ser humano, e que fala muito mais do que ele venha querer dizer, né? Mas eu sempre falo que Freud, o tempo todo, cara, ele já dizia que o ser humano faz de tudo para se sabotar e se entregar, né? O ser humano, a gente, você vê que não existe nada perfeito, nada. Não nada. Primeiro porque aí eu vou ter que passar para a parte espiritual, mas eu não quero. Mas o próprio Freud fala que a gente tem que se entregar aí em todo o tempo, ainda mais se aquela dor for muito intensa e você tá vendo que tá prejudicando e tá indo contra aos teus princípios. Mas não vamos falar sobre isso aqui não. Hoje eu quero dizer e agradecer sobre a visualização do comportamento. E, gente, eu caí na esparrela. Alguém que estava sob a minha vida, literalmente sob a minha vida, me direcionando e com toda simpatia, com toda malemolência, me enganou. Adoro! Porque se eu chegasse no dia do meu aniversário, eu não tivesse vivenciado isso, eu ia falar, cara, eu tô pronta para morrer. E enquanto você tá vivendo situações nessa terra, mano, tu tem muito para viver. Querido, tu tem muito para viver. Porque o comportamento humano, ele engana também a gente, né? E eu não havia percebido que o muito sorriso, o muito amiga, né? O muito, porque eu tô aqui para te ajudar, né? Eu sou sua amiga, gente, me deu uma rasteira que eu fui parar na China e eu tô descendo no Brasil hoje. Então eu quero te dizer o quê? Mas, Helena, será que em momento algum a pessoa não te disse a que você veio ou a que ela veio e disse? Muitas vezes disse através de gestual, através de comportamento com o outro, através do grupo, através de pessoas, a que ela veio, as proteções, enfim. Então ela disse através do gestual, ela disse através, quantas vezes ela caminhando e eu observava a forma dela andar, o formato do corpo dela, a forma como ela girava nas mãos. É porque muitas vezes a gente não quer levar e por gostar da pessoa a gente não quer observar, né? E ontem eu tive o prazer de dizer, falei, você, no final de toda a conversa, de toda estranheza, de tudo que aconteceu, eu resolvi colocar em pratos limpos, porque para quem não sabe, eu sou muito transparente, eu sempre digo a que vim, ninguém vai, eu não vou chegar para você, eu não vou pegar você de surpresa
Jamais. Talvez eu tente esconder, sim, porque eu tenho um pouco mais de domínio sobre a minha linguagem, não do outro, sobre a minha linguagem corporal. Eu tentei esconder que eu não estava percebendo, mas eu estava percebendo, porque afinal de contas eu tinha que manter uma ética, porque o momento que eu vivia ali eu não podia dizer tudo que se passava. Mas essa semana, no dia do meu aniversário, dia 16 de maio, 15 de maio, um dia antes, eu recebi, né, o que eu já esperava, que foi nada, né? Acerca do que haviam me prometido, e é isso. O ser humano é assim, gente, não é uma caixinha de surpresa. Ela me disse que veio, ela disse o que ia fazer comigo, ela disse o quanto ela desejava o meu lugar, ela disse que ia fazer o que fez comigo, ela disse que ia me passar para trás, ela disse que ia trair a minha confiança através de um olhar, através de uma escrita, mudando daqui, passando para ali. Mas eu sou o tipo de pessoa que dou sempre o direito da dúvida para a pessoa. Afinal de contas, também me trouxe muitos benefícios, né? E numa conversa eu disse, quando eu disse para a pessoa a decisão que eu tinha tomado, eu ainda tive que escutar o seguinte: eu esperava isso de você. Não é que ela esperava isso de mim. Ela me fez tomar essa decisão que ela covardemente não teve coragem de tomar. E eu tomei essa decisão porque, gente, não se submeta a uma situação, a não ser que você não tenha como sair. Não se submeta a situações de humilhação, não se submeta, seja o que for, a não ser que você realmente vá passar fome ou vá se submeter a algum tipo de constrangimento. Não tome decisões apenas porque você está vendo que você está sendo enganado, mas a gente tem que pesar uma série de coisas e muitas vezes a gente tem que fingir demência, sim. Só que eu estava adoecendo e adoecendo eu estava, né? Eu ganhei 6 ou 7 quilos em menos de um ano, de tanta ansiedade que eu tava, de tanta coisa na cabeça, e vendo quanto ela estava me tirando, quanto pessoa, extraindo de mim o meu melhor e aprendendo de mim o meu melhor, buscando conhecer. E eu deixei. Eu deixei porque o meu conhecimento, apesar de ser empírico, livros e empírico, eu não nego o meu conhecimento a ninguém. Eu deixo que as pessoas percebam e aprendam mesmo. Se você quiser caminhar comigo, é melhor você caminhar com um caderninho, um lápis, ou sair gravando, porque eu não sou uma simples pessoa. Eu sou um ser humano que trago conhecimento e eu agrego sim na vida das pessoas. E agrego não é pouco não, eu agrego muito. Tanto que eu falei para ela o seguinte: a partir de hoje eu não divido conhecimento, eu vendo o meu conhecimento. Mas é óbvio que foi no momento de peso, eu estava triste, eu fui passada para trás, me permiti, porque até então eu estava necessitando daquela situação. Só que eu tomei uma decisão, orei, fiz uma campanha e pedi ao Senhor que me mostrasse claramente, eu pedi aos céus, você dá o nome que você quiser. Eu vinha fazendo uma campanha e pedi à luz que me ilumina, ao divino, que me esclarecesse aquela situação e me tirasse daquela situação de humilhação. E como diz lá em Salmos que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias, a maldade também segue as pessoas que trazem maldade. O comportamento ruim também segue as pessoas que têm pensamentos ruins. Então eu cheguei e disse, eu falei: olha, o que você fez comigo não, e o que você acabou de dizer, que eu tomei a decisão que você queria, esperava que eu tomasse, é isso mesmo, você saiu vitoriosa mediante. Mas eu quero dizer, gente, que existe uma lei, além do comportamento, além de tudo que a gente vive nesse mundo, né? O que vai e volta, isso te incomoda, isso te preocupa? Às vezes me preocupa, porque muitas vezes eu tomo decisões, porque eu sou coração puro, eu sou sanguínea e eu sou a flor da pele. Me incomoda porque às vezes eu magoo pessoas, sim. E talvez isso tenha sido um resultado, pode ser que tenha sido o resultado de algo que eu fiz com alguém na vida, será? Mas eu não sei, aí a gente vai entrar em outra questão aqui. Mas eu aprendi muito mediante esses meses que eu convivi com esse ser humano, né? Eu vou dizer que é um ser humano, mas uma pessoa que é capaz
de te passar para trás, de usar usar o posicionamento, usar a boa vista que ela tem das pessoas em passar o outro para trás. Não, 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 não. Isso não é digno, isso não é digno de absolutamente nada. Isso é digno de pensar, pegar de você, se você assistir meu vídeo, senta no banquinho e medita o que você fez para não defender as pessoas que defenderam a sua vida, o seu bem-estar, e você entende. Então o comportamento falou comigo o tempo todo, o cheiro dessa pessoa, a forma dela se comportar comigo, a forma lânguida, aquele cabelo lânguido o tempo todo, aquela maquiagem falou comigo o tempo todo, o não perfume falou comigo o tempo todo, e a maldade, a forma como tratou com o outro, falou comigo o tempo todo. Gente, o comportamento é espetacular. Só submeta ele, se submeta ao comportamento do outro se você realmente necessita muito financeiramente, ou se você está entendendo, ou se você vai se colocar numa situação muito difícil. Fora isso, busque saídas, porque também quando a gente se submete a alguém e sabe que a gente está retroalimentando ela, você está alimentando a doença emocional do outro e quem sabe alimentando a sua. O que eu fiz? Busquei saída no espiritual, busquei saída no mundo físico e saí fora. Porque o sinal veio e eu saí fora do comportamento doentio desse ser humano, que é uma coisa em ondas. E assim foi comigo e serão com tantas outras pessoas que se permitirem. Então, o comportamento eu venho dizer e registrar e carimbar aqui, ó. Fala muito! Fala muito! E eu quero dizer que eu tô muito feliz que com 56 anos, gente, não há diploma, não há livro, não há nada que você, quando você vive na carne e você passa, você pode dizer que o comportamento, a forma da pessoa te olhar, a forma dela te avaliar e a forma como ela te induz a tomar decisões, isso fala muito mais sobre ela e como você vai se submeter e o que você vai passar. Então vai aprendendo com a vida, fica de olho na vida, porque a vida fala muito e nada melhor do que observância. A observância, observar o outro, o cheiro, o perfume, o cabelo, a forma de andar, a forma lânguida ou a forma muito para fora. Como é que é isso? Como é que esse ser humano se comporta se nem tudo é tanto, né? Existe o equilíbrio, aí seja o vosso equilíbrio notório a todos os homens, nem tanto lá, nem tanto cá. As pessoas são equilibradas. As pessoas que são demais, são over. Fica ligado nisso, tá? Então eu vivi na pele o vídeo que eu fiz semana passada. Então beijo! Compartilhe comigo aqui, eu quero agradecer. O vídeo passado tá lá, a observância, você observar o ser humano é fantástico. Você vai aprender muito sobre ele, muito sobre você também. Então é isso, querido. Se inscreva no meu canal. Toda semana eu vou estar aqui. E meu Instagram, eu vou depois postar aqui o link do meu Instagram. Eu vou estar fazendo uns links assim, muito claros sobre comportamento, sobre moda, como se vestir, como arrumar o cabelo, como você casar roupas, como você tem que se apresentar em momentos, em determinadas ocasiões. Se você quiser, eu posso falar um pouco sobre isso também, porque eu também observo, eu já dei treinamento acerca de vestuários, sobre trabalho, como você se comportar na vida, na igreja, no mundo não ético, no mundo ético, enfim, nesse mundo de um vasto conhecimento, com a questão do comportamento e a questão do gestual, a questão do vestimento e do cabelo. A gente está aqui para te ajudar no mais um dia, tá? Beijo! Fique com Deus, até a próxima. Tchau e obrigada!